Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário aprovou hoje a medida provisória 627. O texto perderia a validade durante o feriado prolongado. A matéria, que trata de vários assuntos, recebeu críticas até de parlamentares da base do governo. A MP muda a forma de tributação do lucro das empresas brasileiras com filiais no exterior. Elas terão mais tempo para quitar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Hoje o pagamento é feito quando o lucro é apurado. O prazo foi estendido para 8 anos. O texto também adapta as regras contábeis do país às normas internacionais. Modernizou o sistema de avaliação de ágio, de venda de ação, de fusão de empresas que não pagavam impostos e agora vão pagar impostos de acordo com a legislação internacional. Então é uma medida extremamente importante para a estruturação econômica do Brasil e para que as empresas brasileiras, inclusive que atuam a nível internacional, tenham previsibilidade da sua legislação. Senadores governistas e oposicionistas criticaram o excesso de itens acrescentados por emendas à medida provisória, em especial um artigo que beneficiaria os planos de saúde com a anistia de multas. É quase que um prêmio à reincidência no descumprimento dos planos de saúde, dos direitos dos consumidores, dos direitos daqueles que pagam estes planos. As operadoras podem negar atendimento, podem praticar todo tipo de arbitrariedade, porque apenas uma multa a ela será aplicada. O relator da matéria explicou que a presidente Dilma Rousseff vai vetar vários pontos acrescentados ao texto na Câmara dos Deputados. São pontos que o governo se coloca sem compromisso de sanção e com compromisso de veto. A presidente da Petrobras admitiu hoje em audiência no Senado que a estatal perdeu mais de 500 milhões de dólares com a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Graça Foster, no entanto, fez questão de ressaltar que em 2006, época da aquisição da refinaria, a operação foi considerada positiva. Não apenas recebeu o parecer favorável de 2 grandes consultorias, como foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Diretor, comandado então pela presidente Dilma Rousseff. O problema, segundo ela, é que o resumo executivo que serviu de base para a compra não trazia 2 cláusulas do contrato consideradas essenciais. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a compra de 50% de uma refinaria e não houve, nesses 2 documentos desta reunião, nenhuma citação à intenção e à obrigatoriedade de compra de 50% remanescente. Então, esse foi o trabalho feito. Um resumo executivo sem citação a 2 cláusulas contratuais completamente importantes. É a obrigação de quem leva para a diretoria apontar os pontos fracos e os pontos frágeis da operação. Senadores da oposição negaram que querem acabar com a petrolífera brasileira. A oposição não quer destruir a Petrobras. Não foi a oposição que definiu a política de preços da Petrobras, não foi a oposição que há 12 anos administra a Petrobras, que fez derreter o preço dessa empresa no mercado internacional, não foi a oposição que nomeou Paulo Roberto diretor dessa empresa. E insistiram na criação de uma CPI para investigar a estatal. A história da Petrobras nos últimos anos é uma história de loteamento de cargos, puxando para baixo a qualidade técnica e comprometendo a gestão administrativa. É uma história de propina, de superfaturamento, de desvio do dinheiro público, que a conduz a esta situação próxima do abismo. A audiência pública, evidentemente, não elimina a necessidade da instalação da CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito é do interesse do Brasil e da Petrobras. A Petrobras, toda vida que há uma Comissão Parlamentar de Inquérito, seja de que for, a consequência é a intimidação. Quem pratica o delito fica intimidado e cessa. Já os parlamentares governistas saíram em defesa da Petrobras. O senador Aníbal Diniz, por exemplo, citou números para mostrar que Pasadena é um caso isolado. Segundo ele, o valor de mercado da estatal
passou de 34 bilhões de reais em 2002 para 215 bilhões em 2013. Com o argumento de investigar possíveis casos de mau uso do dinheiro público, a situação voltou a defender a criação de uma CPI ampla e não restrita à petrolífera brasileira. Nós encaminhamos favorável à posição da manutenção da CPI, é o que está no requerimento, é uma CPI ampla. A defesa que fazemos é aquela que tem como suporte as decisões do próprio Supremo. E vamos sim fazer a apuração ampla em relação a casos de denúncia que tivemos aqui feitas ao Congresso Nacional. O salário mínimo deve passar para R$ 779 a partir de janeiro do ano que vem. A previsão de aumento faz parte do projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Poder Executivo entregou a proposta hoje ao Congresso. Para 2015, as prioridades do governo continuam sendo o Plano Brasil Sem Miséria, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e o Minha Casa Minha Vida. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, explicou uma das novidades da LDO para este ano: a liberação total dos recursos previstos para alguns programas se o orçamento não for sancionado até 31 de dezembro. Não há razão para que os investimentos sejam contingenciados enquanto o orçamento não é aprovado. Nós estamos propondo ao Congresso que se agregue a essa lista os investimentos realizados pelo Ministério da Educação, os investimentos do PAC e os investimentos das empresas estatais, porque o país precisa que os investimentos não sofram nenhuma restrição. Pela proposta da LDO, o salário mínimo passa de R$ 724 para R$ 779,79, um reajuste de 7,71%. O PIB, Produto Interno Bruto, deve crescer 3% e a inflação deve ser de 5%. O governo pretende ainda economizar mais de R$ 143 bilhões de reais para pagar os juros da dívida pública. E a meta do superávit primário, 2,5% do PIB, é maior do que o previsto para este ano, que é 1,9%. Mais de 80% da economia será feita pela União. O governo federal pretende compensar a parte dos estados e municípios que não conseguirem cumprir o esforço fiscal. O governo federal ele vai ser responsável por compensar uma eventual frustração da meta dos estados e municípios. Ou seja, se eles fizerem menos do que 0,50, o governo federal vai cobrir essa diferença. A ministra do Planejamento virá ao Congresso detalhar a proposta da LDO e deve ser questionada sobre a execução das emendas parlamentares, que não está prevista no texto. Ficou acertado da nossa ministra vir aqui dia 29 para fazer uma audiência pública. Espero que até lá o relator da LDO já tenha algumas coisas alinhavadas até para podermos discutir com a ministra. De acordo com o presidente da Comissão de Orçamento, o relator do projeto da LDO será um senador do PMDB. O nome deve ser divulgado nesta quarta-feira. 3 comissões fizeram hoje uma audiência pública conjunta sobre o Marco Civil da Internet. Entre os convidados houve um consenso. O projeto, que veio da Câmara dos Deputados, pode ser aprovado no plenário sem alterações. Um texto que não é o ideal, mas o possível. Assim, os participantes da audiência definiram o projeto do Marco Civil, que traz princípios para o uso da internet no país. Foi a segunda reunião conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia, de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça para discutir o tema. Pelo texto, sites terão que retirar da rede conteúdos de nudez quando a pessoa retratada nas imagens solicitar. Em todos os outros casos, será necessária decisão judicial. Quem melhor para fazer o juízo de valor de todos os direitos envolvidos na remoção ou manutenção no conteúdo, de um conteúdo do ar do que um juiz? Para o Google, uma das maiores empresas da internet, a medida garante a liberdade de expressão. Como que seria a vida da gente se qualquer conteúdo pudesse ser removido porque simplesmente alguém achou que o conteúdo é ruim? Saber se a ilegalidade do conteúdo existe ou não existe é algo extremamente subjetivo que depende da avaliação de quem detém competência técnica para isso, que é o Estado juiz. O senador Walter Pinheiro considera o texto, que tramita desde o ano passado no Congresso Nacional, pronto para votação no Senado. O que nós estamos fazendo é isso, organizar essa caminhada e comandar nessa estrada sem que ninguém me imponha, nem que ninguém estreite o meu caminho. Por enquanto, esse não é nem o ótimo nem o bom, é o possível.
Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta quarta-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Boa noite.